Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós que nos acompanha. Lhes dou as boas-vindas à nossa série de vídeos, cujo tema é 12 Apóstolos, Homens Escolhidos por Cristo. No vídeo anterior, nós iniciamos nossa série de estudos sobre a vida dos apóstolos, falando do apóstolo Pedro, ou seja, Pedro, do pescador ao pilar da igreja. Hoje, vamos dar continuidade à nossa série de vídeos, falando hoje sobre André, o discípulo que conduzia as pessoas a Jesus. Se você não assistiu o vídeo anterior, caso queira fazê-lo, que assista e acompanhe a nossa série 12 homens ou 12 apóstolos, homens escolhidos por Cristo. Sem mais delongas, com o tema André, o discípulo que conduzia pessoas a Jesus, vamos iniciar o nosso estudo bíblico de hoje no texto base do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 1, do versículo 35 ao 42. Esta passagem que nos fala o seguinte: E no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes: O que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? E Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2, que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele entregou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. E Messias quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, e Cefas quer dizer Pedro. Aqui bem no versículo de número 40, ou melhor, o 41, fala que ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, ao qual ele disse: Achamos o Messias. E isso é interessante. Quando nós pensamos na vida dos apóstolos, a primeira coisa que vem na nossa mente talvez seja o apóstolo Pedro, a sua negação, depois a sua restauração, ou melhor também, a sua pregação poderosa em Atos 2 e outros fatos. Pensamos talvez em Paulo, pensamos em João e muitos outros. Mas André, ele nos mostra que Deus gosta de honrar aqueles que trabalham nos holofotes. André é citado muito poucas vezes nos evangelhos, mas todas as vezes que ele é citado, ele está levando alguém a Cristo, porque André era o discípulo que conduzia as pessoas a Jesus. E diante disso, nós podemos hoje, nesse estudo bíblico, falar de 4 tópicos que nos traz importantes ensinos para a nossa caminhada. O primeiro tópico é: André levou seu próprio irmão a Cristo. Como a gente viu aqui no capítulo 1 de João, no versículo 40, ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, ou seja, no versículo 41, melhor dizendo, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. O que isso pode nos ensinar? Depois de conhecer Jesus, André, ele simplesmente não disse: olha, Jesus vai ser só meu e é agora eu e Jesus e mais ninguém. Não. André, ele se preocupou, ele se lembrou do seu irmão que estava também numa condição que precisava de Jesus. A primeira pessoa que André pensou não foi a si mesmo, não foi no seu próprio egoísmo, mas ele pensou no seu irmão. A evangelização começa dentro da própria casa que nós estamos. E é isso que André quer nos ensinar. Se ele tivesse aqui, ele diria:
Jesus não é só para nós. Jesus, ele é para a nossa família, é para o próximo, é para os demais. E André conduziu primeiro seu irmão. Eu lhe pergunto, você tem conduzido aqueles que moram contigo, da sua própria família, a Jesus? Você tem falado de Jesus para eles, mostrado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como André está nos ensinando? André, sempre preocupado em conduzir alguém a Jesus, e começou a conduzir seu próprio irmão. Às vezes, o seu próprio irmão, e eu falo irmão de sangue, precisa que você leve ele a Jesus. Porque, muitas das vezes, nós desenvolvemos uma grande inimizade com os nossos irmãos de sangue. E muitas das vezes não combinamos com ele, mas é necessário que você leve ele a Jesus. Leve ele ao Calvário, a encontrar Cristo, como André fez. Quem encontra Jesus deseja compartilhar Cristo. Cristo, em nossas vidas, como eu falei, não pode ser apenas apropriado por nós, mas precisa ser compartilhado com as mais pessoas que nos cercam, com a sociedade em si, com as outras instituições. E isso que André nos ensina, a compartilhar, a espalhar, a avançar, mostrando que Cristo, ele é poderoso em palavras, em obras, e pode mudar a vida das pessoas. Outro ponto interessante aqui é que André enxergava possibilidades onde os outros viam limitações. Se a gente for lá em João capítulo 6, do versículo 8 ao 9, vamos ver essa verdade. Que André enxergava possibilidades onde os outros viam limitações. João capítulo 6, versículo 8 e 9 fala: E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Muitas das vezes nós temos a visão muito limitada das coisas. A gente olha para certo fato e acha que aquilo ali não tem uma condição de ser mudado, ou olha para certa pessoa e acha que aquilo ali também não tem chance de avançar, de mudar, e às vezes as circunstâncias nos intimidam. Mas André quer nos dizer diferente que hoje. Enquanto os discípulos viam a multidão, ou seja, o problema, como muitos de nós fazemos, enxergamos o problema, vemos a multidão, vemos as dificuldades, vemos as impossibilidades. André, ele encontrou um menino com 5 pães e 2, ou melhor, isso, com 5 pães e 2 peixes. Ele não tinha uma solução, mas ele levou o pouco que encontrou até Jesus. Hoje talvez você não possa ter uma solução para algo, para uma situação complexa, como aqui nessa circunstância existia uma situação complexa. Pessoas famintas e poucos recursos. E o que se deparamos hoje em dia? Umas situações difíceis e poucos recursos. Mas eu quero lhe falar que seja um André, aquele que enxerga a possibilidade, não aquele que vá como os outros, que só enxerga a derrota, que só enxerga a dificuldade, que só enxerga coisas complicadas, mas seja aquele que é o perpetuador da fé, que levanta os ânimos e que vê possibilidades em meio a impossibilidades. Porque quando você coloca o pouco nas mãos de Jesus, Jesus multiplica e faz se tornar muito e ainda sobrar. O que tem sido pouco na sua vida hoje? É os recursos financeiros? São as amizades? São as oportunidades? Coloque tudo em oração nas mãos de Jesus para que Ele possa multiplicar. E seja como André. Quando você se deparar com uma situação difícil, não seja aquele que vai colocar mais derrota e mais tristeza na situação, mas seja aquele
que através do discernimento do Espírito Santo vê uma saída, vê uma luz e vê uma possibilidade de mudança, como André fez. Deus, ele não pede que tenhamos muito, mas pede que entreguemos o pouco que temos nas mãos dele. Então entregue. Hoje talvez você está vivendo aí uma dificuldade, mas existe uma possibilidade para você de entregar, de ser como o André, ver que ainda tem possibilidade sim de mudança. No terceiro ponto de nosso estudo é que André aproximava as pessoas de Cristo. Ele começou aproximando seu próprio irmão, Pedro. E Pedro se tornou um discípulo poderoso. Mas, se não fosse André, Pedro não seria o Pedro que ele foi. Ou seja, por trás de todas essas pessoas que você vê e hoje estão na mídia, que exercem certa influência, existia um André na vida delas. E talvez você foi chamado para ser um André. Porque não pense que a honra só está nos holofotes. Não, a honra está também nos bastidores. Porque André é o tipo de cristão sapata. Quando a gente chega numa catedral, nós vimos aquela catedral imensa, bela e bonita, cheio de afrescos e coisas que nos despertam maravilhosamente a nossa imaginação, mas lá no fundo, onde ninguém vê, existe a sapata, que está sustentando todas aquelas colunas e toda aquela estrutura. Ou seja, o cristão André, aquele que leva as pessoas a Cristo, que nunca vão ser conhecidos, mas estão sustentando grandes ministérios. E você acha que não existe uma grande beleza nisso? Em ficar nos bastidores? Em ser um André? Reflita sobre isso. Mas recapitulando e voltando aqui, André aproximava as pessoas de Cristo. Em João, capítulo 12, versículos 20 ao 22, vai nos dizer isso. Ora, entre os que tinham subido a adorar na festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogavam-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Aqui os gregos falando. E Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe foram dizer a Jesus. Os gregos eram conhecidos por sua sabedoria, sua eloquência e sua filosofia. Mas aqui, alguns deles demonstram interesse em ver Jesus. E falam com Filipe, e Filipe ali fala com André, e André os aproxima de Cristo. Porque essa era a marca de André. Hoje, existem muitos eloquentes gregos no mundo. Pessoas com grande conhecimento, com grande carisma e com uma grande erudição, que também precisam ser levados a Cristo, como André o fez, através de Filipe. E muitas das vezes nós temos tendência a nos afastar dessas pessoas, porque achamos que por ela ter um grau de conhecimento muito elevado, ela não vai dar atenção à simplicidade do Evangelho. Mas você se engana, porque André está nos mostrando que sim, que nós devemos também aproximar essas pessoas eruditas das mãos de Jesus. O nosso papel não é ocupar o lugar de Cristo, mas apresentar as pessoas a Jesus. Apresentar os gregos modernos, que são eloquentes, que são eruditos, apresentar as pessoas simples, apresentar aqueles que compactuam em outras religiões, não importa, mas devemos apresentar, não ocupar o lugar de Jesus, mas apresentar as pessoas a Jesus. André poderia ali simplesmente se apresentar aos gregos e falar sobre Jesus, mas não, ele levou eles até Jesus. E como nós levamos as pessoas a Jesus? Através da palavra de Deus, mostrando a Bíblia para elas e deixando que o Espírito Santo trabalhe. Então, quando você se deparar com uma pessoa que se demonstre, seja lá que tipo de conhecimento, leve ela a palavra. E por mais que no momento ela não aceite e te critique, mas existe o Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado. Então faça isso, pois, como diz lá em Coríntios, em Jesus Cristo,
todos os pensamentos humanos e filosofias humanas são levados cativos a Cristo através do Espírito Santo. Então, não ocupe o lugar de Jesus, como André nos mostra, mas leve-os a Cristo. E aqui, como ponto 4, Deus usa quem serve sem buscar conhecimento. Se a gente pegar aqui no estudo rápido, vamos ver que o nome de Pedro aparece nas Escrituras, dependendo da tradução, de 210 a 220 vezes. Já, entretanto, André aparece muito menos. Ou seja, cerca de 12 ou 13 ocorrências. Uma discrepância muito grande. Mas isso não queria dizer que o ministério de André era menos importante, como eu disse, que de Pedro. Porque, como eu disse, foi André que levou Pedro. Ananias e Barnabé sustentaram Paulo. E assim por diante. Porque existe por detrás desses grandes homens e mulheres de Deus pessoas pequenas e simples, pequenas no sentido, a gente pode dizer, aos olhos humanos, mas para grandes pontes que sustentavam esses ministérios. Quem sabe quantas vidas vão ser transformadas através do seu ministério? Talvez você se sinta simples, uma pessoa com não muito preparo, com não muito conhecimento das Escrituras e sem nem muitas habilidades comunicativas. Mas Deus quer te usar para levar outros Pedros, outros Paulos, outros Joãos. Deus quer te usar talvez hoje como André. Uma pessoa que conduzia as pessoas a Cristo e tinha paixão em fazer isso. Que apresentava soluções em vez de problemas. Talvez seja você a pessoa que Deus está chamando para ser André. Nem todos são chamados para ser Pedro, mas todos são chamados para levar alguém ao caminho. Essa é a nossa missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Talvez hoje você nunca vai pregar para milhões de pessoas como André não pregou. Não vai subir em estádios, não vai apresentar programas de rádio, não vai ter um canal relevante, não vai ter livros escritos e talvez nunca vai ser um cristão catedral, que está visível e belo para todos verem. Mas se você conduzir uma única pessoa, seja seu vizinho, seja seu parente, seja seu irmão de sangue, seja uma pessoa simples da rua a Cristo, o seu galardão já vai ser grande. Porque isso vai gerar frutos eternos lá no céu. Porque o céu vê glória, vê fama e status de uma forma diferente que os homens veem. A escravidão moderna dos likes, dos aplausos, dos seguidores, nos engana, mas isso não é sucesso para Deus. O reino de Deus cresce no meio de pessoas que, como André, dizem todos os dias: venha a conhecer Jesus, venha desfrutar do Mestre. Então, que você fique com essa palavra. Lembre-se, André era o discípulo que conduzia as pessoas a Jesus. André levou seu próprio irmão. Ele enxergava possibilidades onde os outros viam limitações. Ele aproximava pessoas de Cristo, como vimos ali naquela festa, levou os gregos a Jesus. E Deus usa quem serve sem buscar conhecimento. Não busque conhecimento aqui, como André não buscava. Busque levar pessoas a Cristo. E com certeza você vai ser invadido por uma grande alegria. Uma alegria que nenhum status humano pode preencher. Que você fique com essa palavra. Eu te agradeço até aqui pela sua atenção. E siga essa série, Os 12 Apóstolos, Homens Escolhidos por Cristo. E se Deus quiser, voltaremos aí no próximo vídeo para estudar a vida de mais um apóstolo, trazendo os ensinamentos para nós. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua atenção e um grande abraço. E fique na paz de Deus. Amém.